Boa tarde a todos. Boa tarde, Sérgio. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu quero começar te apresentando, para quem ainda não te conhece. O Sérgio Ribas é graduado em Administração de Empresas, mestrado em Administração de Empresas, MBA, pela Question School of Management, da Boston University, e atualmente ele é diretor-presidente, CEO da Irani, papel e embalagens, desde 2017, e da companhia Habitasul, de participações desde 2019, que é do mesmo grupo, e faz parte da gestão da Irani, da equipe de gestão, desde 2004, então aí já tem 17 anos, né, Sérgio? Vai fazer 17 anos, exato. E antes disso ainda ele teve uma carreira como executivo e como diretor de projetos, consultor da Hollenberg. Tudo bem, Sérgio? Então, oficialmente, bem-vindo, obrigada pelo aceite. E a gente já começa com uma pergunta, né? Você tem 17 de Irani, e a Irani já tem 80, é uma história longa, né? Bem longa. Qual é a receita de longevidade, Sérgio? Muito bem, boa tarde a todos. Obrigado, Assunta, pelo convite. A gente tem uma admiração especial pelo Instituto de Embalagem, né, pelo trabalho que vem fazendo, pelos debates que promove, né. Eu acho que é muito interessante aí a atuação do Instituto de Embalagem. A gente tem procurado estar próximo, né. Então, muito obrigado pelo convite. É uma satisfação para mim estar aqui hoje. 80 anos é realmente uma trajetória longa, e são poucas empresas no Brasil que têm essa longevidade e chegam aos 80 anos com tanto vigor como nós estamos hoje, né? E pensando no futuro, né? Mas eu acho que o segredo de uma empresa são principalmente os valores que ela sempre teve, né? Valores de integridade, de cuidado com as pessoas, que nós percebemos mesmo antes da aquisição da Irani pelo Grupo Habitasul. Esses valores já eram muito fortes dentro da empresa e foram corroborados aí com a visão do empreendedor do Grupo Habitasul, que sempre teve esses valores de integridade, de cuidado com as pessoas, de modernidade de gestão, de inovação muito fortes, né, no grupo, e trouxe isso para a Irani, e isso foi se fortalecendo ao longo do tempo. Eu acho que essa é uma dos principais segredos para uma empresa longeva, você ter esse cuidado na caminhada, né? Você não abrir mão de princípios e valores ao longo dessa caminhada, né? Isso acho que faz com que a credibilidade e a percepção que se tem da empresa seja muito positiva. Muito legal. A Irani, a gente acompanha, né? E vocês estão investindo 743 milhões de reais em 5 projetos da plataforma Gaia. Lógico, vislumbrando expansão, né? Competitividade. Eu queria que você falasse um pouco desses 5 projetos. Na realidade, é um ciclo de investimentos que nós estamos fazendo. O ano passado, nós tivemos mudanças importantes na empresa. Nós fizemos, no mês de julho do ano passado, um follow-on. A Irani é uma empresa de capital aberto desde 1977, mas nós tínhamos um free float muito baixo, apenas 10% do capital era negociado em bolsa. E nós fizemos um follow-on que foi para nós um re-IPO, né? Nós chamamos até de re-IPO porque foi uma mudança muito importante na estrutura de capital da empresa. Hoje nós temos 34 mil acionistas, né? Então é um número bastante significativo na bolsa. Temos uma liquidez importante, 42% das ações, até um pouco mais, acho que 43% das ações hoje estão em free float, né, na bolsa. E isso trouxe para nós uma responsabilidade muito grande com o futuro da empresa, né? Porque esses novos acionistas que estão apostando na empresa,
eles têm expectativa de geração de valor, né, ao longo do tempo. E os investimentos que já estavam maduros, os projetos já estavam maduros há bastante tempo, nós tivemos condições agora de endereçá-los objetivamente, né? Houve uma injeção de capital relevante na empresa com o follow-on, e nós definimos esse ciclo de investimentos que eles têm como conceito, principalmente a competitividade da plataforma atual da Irani. Ele tem um ingrediente de expansão, mas o maior ingrediente desse ciclo de investimentos é ganhos de competitividade, atualização tecnológica, que está acontecendo na plataforma da Irani. A Irani cresceu muito rápido nos últimos 25 anos, após a aquisição pelo Grupo Pactasul. Nós estávamos entre as 15 maiores do setor, e hoje nós somos a terceira maior empresa de papéis para embalagem no Brasil. Então, foi um avanço muito significativo. Fizemos uma aquisição relevante em 2013, que foi a São Roberto, né? E ganhamos muita relevância no setor como um todo, tanto de papel como de papelão do lado. Mas nós mantivemos aí vários potenciais de competitividade ainda não endereçados, né? Um deles, que é o projeto Gaia 1, é uma caldeira de recuperação na fábrica de papel em Santa Catarina, que é a nossa principal planta, como eu falei, e nós vamos colocar uma caldeira de recuperação e todos os impactos na planta, né, decorrentes dessa caldeira, que vai modernizar muito as nossas operações e vai garantir uma autoprodução de energia para todo o site de Santa Catarina, com a caldeira de recuperação, que você usa a lignina como insumo do processo de produção de energia, e traz ganhos de competitividade muito importantes para a empresa. Além desse projeto, nós temos o Gaia 2, que é a expansão da unidade de embalagem em Santa Catarina. Nós temos hoje 2 unidades de conversão, uma em Indaiatuba e outra em Santa Catarina, conversão de papelão ondulado. E nós estamos expandindo essa planta de Santa Catarina em 53% de aumento de produção, trocando onduladeira, comprando novas máquinas mais produtivas, ampliando a fábrica como um todo. A planta de Santa Catarina está naquele cluster de empresas frigoríficas ali no oeste de Santa Catarina, que você tem BRF, Aurora, Frimeza, Seara, a JBS, né, como um todo, está ali. Então, é um segmento que está crescendo muito, né, e muito dinâmico, tanto no mercado interno como em exportações, e que usa muito papelão ondulado, né? Todas as carnes são encaminhadas em caixas, né? E o consumo desse segmento é muito importante e vem crescendo muito nos últimos anos, e a perspectiva de crescimento muito grande. Por isso, o investimento nessa planta, que ela tinha uma certa limitação de produção. E em Indaiatuba é uma planta que já está bem atualizada tecnologicamente, que tem um nível de produção grande. Nós acreditamos muito em módulos de conversão maiores e mais produtivos, com tecnologia de última geração, né, que tornam a empresa muito mais competitiva num segmento em que as margens tipicamente são bastante apertadas, né? Nós estamos num segmento em que custos faz muita diferença, né? Por isso o endereçamento dessas questões de competitividade da plataforma atual da Irani na plataforma Gaia. Além desses 2 projetos, nós temos uma ampliação de uma máquina de papel, que é a máquina 2. Nós somos líderes de mercado no papel para sacolas, e que é um segmento que cresceu demais, né? Num primeiro momento, com a substituição das sacolas de shopping, que eram, na maior parte, plásticas, né, e que foram substituídas por sacolas de papel. E agora, com esse crescimento vertiginoso aí do delivery, né, que fez com que nós tivéssemos as vendas desse papel aumentadas aí durante a pandemia, e nós estamos investindo justamente nessa máquina, ampliando a produção justamente dessa máquina, que praticamente toda ela produz papel para sacolas, que é o Bagcraft, né, que é um papel que é um mix de fibra virgem com aparas pré-consumo, e com certificação FSC, com brilho no papel, o que faz que seja um produto diferenciado para esse segmento de sacolas no Brasil. Então, o terceiro projeto é esse, e 2 outros projetos são de repotenciação de 2 pequenas centrais hidrelétricas que nós temos em Santa Catarina, que vão tornar a Irani
autossuficiente na produção de energia após esse projeto. O Gaia 1 ele faz com que o site de Santa Catarina fique autossuficiente, e os Gaias 3 e 4 e 5, eles levam a autossuficiência total da empresa em energia, que é um dos custos mais relevantes, né, numa empresa de papel e também de embalagem. Muito legal. Basicamente é isso, e nós temos ainda outros projetos sendo amadurecidos, que vão estar dentro desse ciclo de investimentos, que é na planta de Minas Gerais e repotenciação de mais uma outra central hidrelétrica, que vão compor esse conjunto de projetos que deve chegar a 1,2 bilhão de investimentos nesse ciclo. E nos preparando para o próximo. Né? Quando você fala para o próximo ciclo, é 5 anos? Não, na realidade nós estamos falando até 2023, que nós encerramos esse ciclo. Talvez tenha o projeto de Minas Gerais se estenda um pouco mais, porque nós estamos na fase agora de engenharia ainda desse projeto, conceitual, e depois tem engenharia básica, então ele tem um ciclo de investimento alongado, mas eu imagino que até 2024, início de 2024, a gente está com esse ciclo concluído, e nós já estamos concebendo conceitualmente o próximo ciclo, né, de investimentos, criando esse ciclo virtuoso de crescimento da empresa em função de uma estrutura de capital muito mais adequada do que nós tínhamos no passado. Muito bom. Bom para o mercado, muito bom. Está carecendo, muito ótimo. Além do delivery que você estava comentando, explodiu também o comércio eletrônico, né? Mais do que exponencial, né? Se a gente pode falar em mais que. Como essa mudança de comportamento dos consumidores, né, impactou os negócios da Irani, ou fez, de repente, mudar a prioridade de algo? Na realidade, o e-commerce já vinha crescendo bastante nos últimos anos. É uma mudança de comportamento do consumidor que se fortaleceu muito durante a pandemia. Né? Uma das principais barreiras ao e-commerce é justamente essa exposição do consumidor à compra online. Né? E com a pandemia, as pessoas se viram obrigadas a fazer compras online, e com isso começaram a perder esse receio que elas tinham e utilizar a compra online como um canal extremamente importante para compras e que deve permanecer. Né? Todos os prognósticos que nós temos aí para e-commerce nos próximos anos é de crescimento de 2 dígitos, ano a ano, né? Acompanhando o movimento que já ocorre no mundo todo. Porque a compra online ela tem benefícios em relação à compra normal, que você pode comparar preços, você tem uma logística cada vez melhor, principalmente desses marketplaces grandes, né? Você compra um produto na Amazon, por exemplo, você recebe no dia seguinte, né? Na maior parte dos casos. Então, assim, logísticas excelentes e melhorando, né? O que faz com que o consumidor fique cada vez mais seguro de fazer compras online, né? Principalmente nos grandes centros, em que as pessoas não têm muito tempo de se movimentar, ir ao shopping, fazer compras, né? E as pessoas acabam indo ao shopping muito mais para um passeio, para diversão e compra de alguma coisa, mas as compras maiores e que exigem mais cuidado no preço e nas condições, acabam sendo feitas online, né? E cada vez com mais segurança. Então, esse é um movimento que veio para ficar, e que tem um impacto extremamente relevante no nosso setor. A embalagem de papelão ondulado, tipicamente, ela ia do fabricante até o atacadista, do fabricante até o varejista, e aí o produto final ele é embalado de uma outra forma, com uma sacola, um pacote de presente, alguma coisa. Mas hoje não, hoje o papelão ondulado, ele, além de fazer esse percurso do fabricante até o marketplace, ele vai do marketplace até o consumidor final. Então, a embalagem de papelão ondulado, ela quase se torna uma embalagem primária, né? E que tem muito potencial de desenvolvimento, né? Porque ela chega até o consumidor final. Né? Antes de eu entrar no assunto principal, Sérgio, eu só queria avisar quem está acompanhando que pode mandar perguntas pelo chat, que você ficou de responder, né? Respondo todos, com o maior prazer. Então, vamos lá. Então, agora eu queria conversar contigo do assunto principal, né, da nossa entrevista, que é as práticas, né, que a Irani já adota, tem adotado, de ESG em inglês, né, ou seja, em português, as práticas que levam em conta a questão ambiental, social e de governança, né? Eu acho que isso
tem sido o grande divisor de água entre as empresas, né? Eu acho que é um movimento que ainda está incipiente no Brasil, e eu acho que é algo que deve, eu espero que tome corpo, né? Nas grandes e depois nas médias, enfim, para as empresas como um todo, né? Então, eu queria saber, né, que a Irani contasse um pouco dessa experiência, né, de adotar as práticas de ESG e como tem sido, né? Desde quando, como que vocês têm feito isso? Provavelmente fizeram isso de uma forma gradual, imagina, quando começou, e como está sendo a adoção, a implementação. Eu costumo dizer que essa febre ESG, na realidade, são coisas que já existiam nas organizações mais virtuosas, eu diria, e que agora estão ganhando luz, né, e maior exposição, principalmente nessa demanda social cada vez maior por produtos mais sustentáveis, empresas mais que têm uma autorização da sociedade para funcionar em função das suas virtudes, né? Então eu digo que ESG é o conjunto da obra, né? Porque se nós olharmos os 4 pilares, né, que o ESG traz um novo pilar, que é da governança, mas a questão econômica e financeira diz respeito a tudo que se faz na empresa, né? Tecnologia, a processos, a gestão, né? Então, para você chegar num resultado diferenciado, né? Então, o pilar econômico-financeiro, ele perpassa toda a empresa e a eficiência operacional que essa empresa tem e a capacidade de produção de resultados, né? O outro pilar, que é o pilar ambiental, as empresas de papel e celulose como um todo, elas têm exigências muito rígidas com relação ao uso de recursos, ao uso da água, ao manejo florestal. Então, as práticas ambientais das empresas de papel e celulose são muito boas, principalmente das maiores empresas, e são estado da arte na relação com o meio ambiente, né? Por conta do potencial que existia de poluir no passado, né? E que hoje foi completamente transformado, e hoje as empresas elas contribuem muito, né, para a remoção do CO2, né, dada a quantidade de florestas que essas empresas têm. Só para ter uma ideia, nós removemos 500 mil toneladas de CO2 por ano, que é o nosso balanço de carbono. Nós somos certificados pela ISO 14064, que é justamente a avaliação contínua de quanto nós removemos e quanto nós emitimos, né, de carbono, e nós temos um saldo de mais de 500 mil toneladas de carbono removido ano a ano, e temos diminuído também as nossas emissões em função de novas tecnologias nos nossos ativos industriais. Então, eu diria que nós estamos conseguindo agora, talvez, mostrar para a sociedade o quão virtuoso é esse setor, o quão importante ele é e o quão sustentável o setor de papelão e celulose no Brasil é. As melhores empresas do mundo na produção de celulose de mercado estão aqui, né? Suzano, Klabin, Eldorado, Veracel, são empresas que estão na ponta tecnológica, né? E com cuidados ambientais muito relevantes. E essa cobrança social, né, das questões ambientais, ela é muito forte, principalmente das comunidades próximas às operações dessas empresas, né? Então, esse alinhamento ele já ocorre há muitos anos. A outra vertente, que é a vertente social, até por essa conexão que se tem com as comunidades onde as empresas estão presentes, elas têm um papel muito forte de conexão, de integração, né? E tem evoluído em algumas questões sociais que são extremamente importantes, que é a questão da diversidade, por exemplo. Hoje é pauta fundamental nas empresas, né? Essa questão da diversidade, não só o debate sobre a diversidade, que ele tem a sua riqueza em si, mas a inclusão efetiva, né? Porque não basta só você ter esse tema como relevante dentro da empresa, mas você tem que discutir com profundidade com as pessoas para que entendam a importância, né, de um ambiente mais diverso e que de uma certa forma, ele seja
quase espelho da diversidade social que se tem no país, né? Para que a gente possa trabalhar essas questões de convivência com o diferente, com a riqueza que tem nas diferenças, né? E o quanto isso pode agregar para a criatividade, para o desenvolvimento de uma organização, além do próprio compromisso social de dar espaço para minorias, para que muitas vezes não têm a mesma oportunidade que tem outros segmentos sociais, né? Então, esses temas estão nesse pilar social, voluntariado, né, que é um tema também super relevante na nossa ações de sustentabilidade. Hoje nós temos comitês de voluntariados em todas as nossas unidades, e quando nós falamos de voluntariado, não é somente a campanha do agasalho, uma atividade filantrópica no Natal, mas é efetivamente os nossos colaboradores participarem de ações voluntárias, fazendo obras, fazendo pinturas, limpando rios, fazendo coisas que desperte na sociedade esse valor que o voluntariado tem e que é muito forte em outras culturas, né? Então, eu vejo as empresas hoje, nessa questão ESG, como promotoras disso na sociedade, né? Então, e a questão da governança que foi agregada, né? E que, no nosso caso, nós migramos recentemente para o novo mercado da B3, que é o mais alto nível de governança das empresas. Nós somos a única empresa de embalagem listada que está no novo mercado. E isso exige um nível de governança muito alto, conselho, com conselheiros independentes, comitês vinculados ao conselho. Nós temos 3 comitês: comitê de estratégia, comitê de pessoas e comitê de auditoria, né? O que impõe à empresa práticas muito alinhadas com o que tem de melhor no mundo, né? Então, o comitê de auditoria, por exemplo, dá muita importância para essas questões de processos, de lisura, que já são muito próprios da Irani, mas que passam hoje por esse escrutínio ainda maior pelo comitê de auditoria. Comitê de pessoas dando um sinal muito forte da importância das pessoas na construção da Irani ao longo desses 80 anos, né? E também no futuro que está por vir, né? Nós temos hoje um grupo de pessoas extremamente comprometido, com sangue nos olhos, com vontade de fazer, e muito felizes, né? Nós ficamos muito felizes recentemente, nós recertificamos a Irani no Great Place to Work, mas mais importante que a recertificação foi a nota que nós tivemos. Nós tivemos 87% de satisfação, o que demonstra que as pessoas estão felizes, né, e querem contribuir para esse processo de crescimento e desenvolvimento da empresa. E nós damos muito valor a isso, né? As pessoas estão no centro e os colaboradores são um dos stakeholders mais importantes na nossa estratégia, né? Porque eles são as pessoas que fazem a empresa acontecer efetivamente, né? Porque uma empresa é uma abstração, né? É um grupo de pessoas que resolveram fazer alguma coisa. Então, as pessoas precisam estar empoderadas, motivadas, desafiadas o tempo todo para ajudar nessa construção, né? E a gente tem feito esse trabalho muito forte. Então, por isso que eu falo que o ESG na Irani é o conjunto da obra, né? Porque, no fundo, todas as questões, elas estão nesse contexto, ou econômico, ou social, ou ambiental, ou de governança, né? O importante é que as empresas tenham um processo contínuo de melhoria nessas práticas, né? E realmente deem luz a essas práticas para a sociedade, para que outras empresas, para que você sirva de referência, para que outras empresas também caminhem nessa direção, que eu acho que é um caminho extremamente positivo para o país e desenvolvimento da sociedade como um todo, né? Eu acho que as empresas têm um papel fundamental no desenvolvimento da sociedade, né? Você queria falar alguma coisa? Sim, você fugiu da pergunta principal. Os desafios que você contou, como implementar. E só para concluir essa parte do que nós fizemos até hoje, além dessas práticas todas, nós temos os nossos relatórios, né, que são feitos anualmente. Nós fazemos relatório de sustentabilidade. Nós começamos com o relatório social, balanço social, em 2006, e a partir de 2007 nós publicamos o relatório de sustentabilidade. O relatório de sustentabilidade é uma prática extremamente importante, porque você tem que, ano a ano, redigir o que você faz em todas as dimensões da sustentabilidade, com métricas, com evolução dessas métricas e com auditoria externa, né? Então, assim, não basta só fazer, isso é checado pela auditoria. Esse ano
E esse ano nós estamos mudando o relatório para o relatório integrado, que é uma nova prática exigida da CVM, e ficamos muito felizes aí com a avaliação da auditoria, que entendeu que a gente está bastante maduro, né, nas práticas de sustentabilidade, justamente por essa trajetória que a gente vem fazendo desde 2006, né, escrevendo as práticas, publicando o relatório, que passa a ser uma peça de comunicação importante para a empresa, mas uma ferramenta de gestão super importante na medida que você tem que relatar, né, o que você fez, como é que evoluíram os indicadores, né? E os desafios que você menciona, né, são grandes, né? Os desafios é continuar avançando, né, em todos esses indicadores de sustentabilidade, uso de recursos, fontes renováveis, reciclagem. Hoje o nosso negócio é um negócio de economia circular perfeito, né? Porque nós produzimos o papel a partir de fibra virgem, produzimos caixas e reciclamos o papel, né? O negócio de papelão ondulado, papel reciclado no Brasil, representa 70% dos papéis para embalagem do Brasil. Nós temos quase 70% dos papéis que são dispostos são reciclados. Entre os materiais de embalagem, talvez o papel seja o que tem o maior índice de reciclagem e alinhado aí com os países mais desenvolvidos em termos de percentual de papel que é reciclado. Então, é uma economia circular perfeita. E, além de ser uma economia circular, todos os insumos que nós usamos, na sua maioria, quase 100%, 98%, nós fizemos até uma análise recente, são insumos que são renováveis, né? Então, você tem uma economia circular no business e também uma economia circular, uma disposição adequada dos insumos que são utilizados no processo produtivo. Então, assim, é um processo contínuo de evolução que a gente vai manter e faz questão de evoluir ano a ano. E, além disso, nós lançamos desafios, né? Alguns desafios que são desafios para uma década, né? E isso tem sido muito comum as empresas fazerem, principalmente as empresas de capital aberto, porque você lança desafios que você não sabe exatamente como você vai chegar, mas a partir do momento que você lança o desafio, você assume um compromisso de buscar todas as formas possíveis para você chegar naquele objetivo que você definiu. Então, nós temos desde o compromisso com a diversidade, e a principal diversidade numa empresa de papel é a questão de gênero, né? Nós temos hoje quase 90% da força de trabalho fabril é masculina, né? E nós lançamos o desafio de ter 40% até 2030 de mulheres nas nossas operações fabris. Então, essa é a primeira diversidade, além das minorias que a gente está tratando em separado, mas como grande objetivo da década é endereçar essa questão de gênero nas nossas operações e ter 50% dos cargos de liderança também ocupados por mulheres. Então, é um avanço enorme em termos de organização, é um compromisso difícil de ser alcançado, mas que a gente se propõe a fazer de uma forma objetiva nos próximos anos, porque a gente acha que é fundamental ter esse equilíbrio entre homens e mulheres, porque traz uma competência melhor para a empresa como um todo, quando você tem os dois gêneros atuando de forma equilibrada em toda a operação e nas lideranças, principalmente. Assumimos o compromisso de redução do consumo de água em 30%, que não é fácil, né? Nós já avançamos muito no consumo de água. A água é um dos itens mais importantes na produção de papel. Isso vai exigir investimentos em tecnologia para que a gente possa avançar, mas é um compromisso de reduzir em 30% o uso da água. Nós temos um compromisso de... Deixa eu ver quais são os outros. Diminuir em 20% o saldo de remoção de gases de efeito estufa, o saldo entre remoção e emissões, né? Então, reduzir em 20% esse saldo, aumentar em 20% esse saldo, então vai ser também um desafio enorme. Mas, assim, são compromissos fortes em direção a esses próximos 10 anos, fazer com que realmente a gente avance muito nessas questões de sustentabilidade nas várias dimensões da empresa. Sérgio, você hoje, né, 2021, tá certo que a gente está ainda aí no meio de uma pandemia, mas hoje, né, tirando o efeito pandemia, você acha que o ambiente de negócio ele é
mais desafiador para a ESG ou menos? Ou seja, a sua concorrência, os seus clientes, os seus fornecedores, de certa forma, eles estão alinhados ou você vê desalinhamentos ainda? Eu acho que tem um movimento muito forte de alinhamento, né? E nós sempre procuramos valorizar muito as práticas sustentáveis, principalmente dos nossos fornecedores, né? E os clientes, de forma geral, principalmente os grandes clientes de embalagem, eles têm esse tema também no centro da estratégia hoje, em função dessa demanda social, né? Eu acho que a diferença da sustentabilidade, do movimento de sustentabilidade que ocorreu lá em 2004, 2005, que foi muito forte, mas ele visou muito o uso de recursos, né, pelas empresas, pelas organizações. Hoje não, hoje é um novo movimento, o movimento ESG, mas ele está sendo puxado pela sociedade, né? Então, a sociedade entendeu a importância de consumir produtos cada vez mais sustentáveis e ter embalagens cada vez mais sustentáveis, e isso traz desafios enormes para todos, né? Não só para nós, que estamos aqui numa cadeia, mas para as empresas de alimentos, para todos os nossos clientes, eles têm esse tema no centro da estratégia e estão avançando. Claro que tem uns menos, outros mais, mas a gente estimula muito esse processo, principalmente dos nossos fornecedores, do ranqueamento dos fornecedores, a gente tem esse critério de sustentabilidade como um dos critérios importantes na seleção dos fornecedores. Então, assim, além de nós termos prática de sustentabilidade, nós temos um compromisso também com a cadeia, de fazer com que, fomentar na cadeia essa questão da sustentabilidade, né? Que hoje está sendo mais facilitada por essa demanda social e ninguém quer ficar fora da foto futura, né? Então, está todo mundo se movimentando. Talvez alguns estejam marketizando um pouco essa questão, mas no limite essas empresas vão ter que se movimentar e produzir resultados efetivos, porque também só de marketing elas não vão se sustentar. Vai haver uma demanda efetiva por produtos mais sustentáveis e respostas mais sustentáveis percebidas pelos clientes. O único desalinhamento que eu sinto, né, infelizmente, né, eu sinto forte, é a questão do desalinhamento, né, da força política, né? Isso realmente está destoando muitas empresas, né? Então, quando você vê as práticas de governança, de compliance, né, praticada por empresas, né, e destoando, né? E aí a gente começa a ver um escândalo ali, outro escândalo ali, então isso abala, né? Isso é muito chato, né? Eu Mas acho que essas questões de governanças, elas precisam avançar muito no Brasil. Nas empresas, nós temos uma quantidade enorme de empresas com gestão familiar, e a gestão familiar tende a dificultar uma melhoria de governança, né, pela intimidade e cumplicidade que, eventualmente, o empreendedor original tem, mas que, em determinado momento, ele começa a prejudicar os negócios na medida em que ele restringe, né? Eu acho que os empreendedores que têm empresas exitosas, eles precisam melhorar a governança, precisam profissionalizar a gestão, porque ao invés de ajudar, eles acabam atrapalhando o crescimento da empresa a partir de determinado momento, né? E eles têm que estar posicionados na governança numa posição de estratégica, né? Numa posição de ajudar a definir os futuros da empresa pela experiência realmente que tem, mas a gestão da empresa ela precisa estar cada vez mais profissionalizada, e os órgãos de governança eles são fundamentais para isso, tanto nas empresas como nos entes públicos, né? Eu acho que os entes públicos eles também têm esse papel de fomentar as questões de sustentabilidade no país como um todo, né? As empresas fazem o seu papel, mas elas têm um limite, né, até onde elas conseguem chegar, né? Então é preciso que essas práticas elas sejam encampadas pela administração pública em geral, e fomentadas em todas as empresas, em todas as regiões do país. Eu acho que é um ciclo muito positivo, quando o governo realmente encampar essas práticas de forma mais efetiva, talvez, do que faz hoje. Esperemos que votemos melhor, né, ano que vem, para mudar algumas coisas. Mas vamos lá. Você já colocou as ações de ESG especificamente deste ano? Você também coloca não só para a década, como ano a ano, né?
Sim, sim, sim. Nós definimos para cada ano, né? Como eu falei, nós temos indicadores lá, consumo de água, refúgio, efluentes que nós colocamos na estação, quantidade de efluentes, a quantidade de resíduos para aterro, tudo isso nós temos metas anuais de evolução, né? E à medida que você vai atingindo, você vai levando a régua. Nós temos um processo de melhoria contínua e de metas da empresa, isso para tudo, que o nosso programa supera, que nós chamamos, e as pessoas podem chegar a ganhar até 1,5 salário a mais, isso além do PPR, as pessoas podem ganhar 1,5 salário a mais por ano, com o atingimento e superação dessas metas, né? Então, é um ciclo contínuo de melhoria, tanto em produtividade, como redução do uso de recursos, e aí entra a questão de resíduos, de efluentes, de perdas, né? De forma geral, na empresa, todos esses itens, eles têm métricas e acompanhamento de evolução, que são definidos a cada ciclo, né? Cada ciclo anual, junto com o orçamento anual. Você poderia também falar um pouco dos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU que vocês buscam seguir ou atingir? Sim, nós assinamos o pacto, né, global das Nações Unidas de seguir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, são 17 objetivos. Nós estamos na fase agora de avaliação de todos eles e aqueles que são mais aderentes ao nosso negócio, né? Então, alguns não são tão aderentes, outros são mais aderentes, então nós estamos focando naqueles que são mais aderentes no primeiro momento, e aí entendendo o impacto em cada um dos nossos negócios, definindo ações ou fortalecendo ações que já existem, né, que muitas vezes as questões já estão sendo endereçadas, mas estabelecendo aí um novo olhar sobre essas metas a partir dos ODS, né? Eu acho que é uma iniciativa espetacular da ONU, né? E à medida que as empresas vão aderindo, né, elas vão fortalecendo as práticas de sustentabilidade. O risco é não se perder, né, nesse processo, porque são objetivos muito abrangentes, né, é preciso que a gente tenha um trabalho de cada um dos objetivos. Nós temos grupos de trabalhos específicos que aprofundam as questões, definem ações, definem métricas para que a gente continue avançando em cada um deles, né? Então, hoje nós temos, acho que uns 5 ou 6 objetivos na Irani que estão sendo priorizados no primeiro momento, mas nós continuamos avaliando um a um, até chegar nos 17 objetivos que nós nos comprometemos, né? Eu acho que esses compromissos públicos que se assumem, eles são extremamente importantes, né, para a evolução da empresa como um todo, né? Então, tanto os objetivos de sustentabilidade, como qualquer objetivo público de evolução da empresa, ele força a organização a se superar, a buscar recursos, a buscar caminhos para não decepcionar, né, o compromisso público que a empresa assume. São 5, né? Você comentou. Você poderia citar algum? Não lembro. Se o diretor-presidente lembrar de algum especificamente... Mas são muitos, assim, tem o uso da água, que é um tema extremamente importante globalmente, tem alterações climáticas, eu não saberia dizer assim no detalhe, né? Mas assim, ele tenta englobar todos os aspectos socioambientais, né? De alguma forma. E, como eu falei, tem alguns que são mais próprios de alguns setores, né? Mas todos eles estão focados nessa questão socioambiental, né, muito forte, para o mundo todo, né? É que vocês têm o de educação. A educação, né, nós temos um compromisso grande com as questões ambientais, nós temos um programa de formação para as escolas, das comunidades onde a gente está inserido, formação dos próprios colaboradores, que eles acabam sendo importantes patrocinadores e difusores aí dos pontos que são tratados, né? Eles acabam tendo um papel muito importante nas comunidades, né? Então, a gente forma os nossos colaboradores nesses pontos todos. E evoluímos muito nessa questão. Nós temos escolas dentro da Irani, nós temos uma escola de liderança, né? Nós fazemos um papel de desenvolvimento das lideranças há muito tempo. Temos uma escola que nós chamamos de DNA,
Escola DNA é justamente valores, princípios, missão, visão, estratégia da empresa, né, que a gente entende que tem que estar percolando a toda a organização e cada um entender como pode contribuir para a missão. A nossa missão é uma missão até um tanto filosófica, e nós usamos isso já há muito tempo nas nossas reflexões estratégicas. Nós achamos que ter como missão fazer papel com alta qualidade, que é normalmente uma visão típica, né, de uma empresa de papel, ela não representa aquilo que nós entendemos como missão efetivamente, né? Nós definimos que a nossa missão é construir relações de valor para gerar prosperidade, né? Então, porque nós sempre entendemos que são pessoas com pessoas, né? Não existe um fornecedor que não seja uma pessoa, não existe um parceiro que não seja uma pessoa, não existe instituto de embalagem, existe Assunta, né? Então, estas relações que precisam ser valorizadas, né? E a partir das relações é que você constrói um ambiente de confiança, né, importante e fundamental, né? Nós trabalhamos com a ética da confiança o tempo todo, confiança dos nossos colaboradores, confiança nos nossos clientes, confiança nos nossos fornecedores, que nós achamos que isso é a essência de uma empresa virtuosa, né? E as relações, evidentemente, cada um tem os seus interesses que são legítimos, né? O nosso fornecedor tem os seus interesses, o Instituto de Embalagem tem os seus interesses, mas você precisa entender esses interesses, e esses interesses eles são genuínos e legítimos, né? E aí, quando você tem essa compreensão e essa vontade, né, que talvez seja o principal energia que se tem na vida, é a vontade, né? A vontade de fazer as coisas acontecerem de uma forma virtuosa, você transforma completamente a lógica das empresas, das relações e do futuro mesmo, né? A gente entende que a confiança talvez seja um dos pontos mais sustentáveis da vida, né? Então, é a partir da confiança que a gente tem construído a empresa nesses últimos, pelo menos desde que eu estou nela, nós temos trabalhado muito forte, né, esse tema. Nós fizemos um trabalho com o Instituto de Marketing Industrial, que eu acho que você conhece, o Zé Carlos Teixeira Moreira, lá em 2015, 2005, 2006, né, o Zé Carlos, eu sou um fã incondicional, nós fizemos um trabalho com eles, e eles trazem conceitos muito importantes, que são filosóficos, mas que mudam completamente a forma de atuação da empresa, né? Por exemplo, o foco do cliente, né? Tipicamente, as empresas falam em foco no cliente, né? Mas o foco do cliente, ele é você se colocar ao lado do cliente, né? E olhar para onde ele está olhando, né? E a partir das tuas competências, né? Que quem sabe fazer papel e embalagem somos nós, mas nós vamos estar contribuindo para o seu sucesso, para o sucesso do cliente, quando nós olhamos para a mesma perspectiva dele, né? E com as nossas competências conseguimos fazer com que ele prospere, com que ele se desenvolva, né? E aí a gente acaba assumindo um compromisso com a prosperidade dos nossos clientes e a prosperidade do todo, né? Eu acho que é fundamental essa compreensão para a evolução dentro do ambiente de confiança, né? Porque a confiança é algo que você conquista, né? E é recíproco. Quando você estabelece, você dá um sinal de confiança, a outra parte normalmente ela vem nessa direção, né? E então é fundamental para nós que as relações sejam de sucesso em todos os nossas relações, né? Nós valorizamos demais isso. E esse compromisso, né, com a prosperidade, né? Então, construir relações de valor para gerar prosperidade, né? Ela tem um objetivo, porque a prosperidade é extremamente virtuosa, né? Porque ela é uma criação de riqueza não só para a empresa, mas é uma criação de riqueza para o todo, né? E esse conceito, ele é extremamente bem recebido, né, pela sociedade, pelos colaboradores, pelos clientes, pelos fornecedores, porque ele gera um ciclo muito virtuoso de crescimento para a organização, né? Então, quando eu falo de missão, eu até me empolgo aqui, porque tem esse caráter mais filosófico, mas ela foi absolutamente transformadora da Irani nos últimos anos. Essa compreensão que as pessoas têm da importância e do cuidado que se tem em cada relação, né? E da cumplicidade que se gera, porque tem um espaço na relação que é de cumplicidade, que é só das duas pessoas que estão se relacionando, né? E que precisa ser respeitado, cultivado, e que fortalece os elos, né, muito. Uhum. E as coisas, elas se conversam, né? Então, sem dúvida, a relação entre as pessoas, depois o ESG, depois os compromissos com a ONU, nada está desvinculado, né?
Nada está desvinculado. Na escola de marketing tem um conceito de empresas válidas, né, que é um conceito já conhecido há bastante tempo das empresas que transitam nesse ambiente, né, mas ele é absolutamente moderno, né, ele é absolutamente contemporâneo, né, porque ele traz conceitos, por exemplo, de sustentabilidade, né, no uso racional dos recursos, no desenvolvimento dos talentos. Ele considera cada pessoa na organização um talento, né, que você precisa aproveitar o que cada um tem de melhor, né, que é em cima das nossas forças que nós crescemos e não das nossas fraquezas, né. Então, é esse olhar que você tem sobre vários aspectos. Ele chama de constelação de valor, né, que tem várias dimensões, a questão do foco do cliente, a questão do desenvolvimento de produtos com esse foco, né, e essa criação de prosperidade para o todo. Então, tem várias dimensões nesse conceito, que é, como eu falei, é o conceito de sustentabilidade, né, de uma outra forma, né, e mais completo, talvez, e mais filosófico, em alguma medida, né, que é fundamental, porque eu acho que a filosofia, ela te conecta com a vida, né, e as empresas, elas têm que estar conectadas com a vida, né, e quando a gente fala no esforço de sustentabilidade, nós estamos falando dessa integração natural que cada indivíduo tem que ter e que uma organização tem que ter, né, com esse ciclo natural da vida, né. Então, quando você entende essa necessidade e essa compreensão de que o teu desenvolvimento ele vai depender dessa tua vinculação com esse ciclo da natureza, né, as coisas fluem de uma maneira muito bacana. Legal. Como você, só para a gente finalizar, né, como você enxerga a importância, né, das práticas, das ações do ISD para o sucesso dos negócios, de forma geral e em especial na Irani? Eu acho que a sustentabilidade ela é intrínseca aos negócios, né? Eu não vejo práticas de sustentabilidade satélite, né? Eu acho que a sustentabilidade ela só existe quando ela é compreendida como intrínseca a tudo que se faz, né? Quando eu estou falando de relações, estou falando de sustentabilidade. Quando estou falando de processo produtivo, estou falando de sustentabilidade. Quando estou falando de maximizar o lucro, né? E tem um conceito lá no conceito de empresas válidas que é muito interessante, que é o conceito de lucros admiráveis e merecidos, né? Que é aquelas empresas que têm lucros diferenciados, resultados diferenciados, mas que a sociedade aplaude, né? Porque ela vê realmente que o papel que essa empresa faz na sociedade, no crescimento, no desenvolvimento, ele é tão virtuoso que eu quero mais que ela ganhe para ela poder investir mais, para ela poder prosperar mais, porque ela realmente faz aquilo que ela tem que fazer de uma forma muito bacana e muito conectada com a sociedade, né? E o conceito também que está por trás é assim: toda empresa ela existe porque ela tem um contrato social, né? Ela tem um contrato social que é uma autorização da sociedade para que ela opere, né? Então e você precisa honrar isso, né? Honrar essa aposta que a sociedade faz nas empresas, né? Para que elas sejam de fato indutores de geração de riqueza e de crescimento sustentável, né, da sociedade como um todo. Verdade, né? Muito bom. Sérgio, eu temo que a gente já está em cima do horário. Nossa, passou muito rápido, né? Sim. Eu queria deixar uma mensagem, né? Pedir para você fazer uma mensagem para o nosso público de encerramento, uma mensagem. Queria contar também que a gente está terminando o nosso 20º livro. Olha só. Eu só E não são sei. muito bonitos, né? Quem não conhece, recomendo muito. E muito conteúdo excepcional. Foi feito até recentemente o do Papelão do Lado, né? Eu estava até na diretoria da DPO na época e ficou maravilhoso. Parabéns. Agora a gente está fazendo de papel e papel cartão. Olha que legal. Conseguimos incluir vários capítulos novos. Um deles é o sapo. Olha que legal. Sim. Estudamos isso. E vamos entregar, né? Só não sabemos como que a gente vai fazer a cerimônia de lançamento, né? Porque vai ficar difícil, né? Exato. Mas tem importância. O próximo curso de papel cartão já vai ser com o livro novo. Legal. Tem o curso de embalagens flexíveis, depois tem o curso de transporte, que engloba
papelão, depois tem projeto. Ah, que legal. E depois tem o fórum. Esse ano tem bastante diversão aqui, né? E depois tem mais 2 livros ainda, olha que divertido. Ah, que bacana, que bacana. Não é à toa, né, o assunto que vocês fizeram recentemente um livro sobre papelão do lado e agora faz um livro sobre papel e papel cartão, né? Eu acho que o papel ele está se transformando dos materiais de embalagem mais contemporâneos, eu diria, e que responde melhor às demandas sociais de sustentabilidade, por ser reciclável, por ser renovável, biodegradável, a partir de florestas plantadas, né? Então, o nosso setor ele está tendo uma grande oportunidade, né, de responder a essa demanda social, e de fato vem respondendo, né, com a eclosão aí do e-commerce, com a substituição de materiais que vem ocorrendo de uma forma muito forte, né? As embalagens hoje, na sua maioria, elas são derivadas, né, de produtos à base de celulose, em geral, por essas características, né? Então, nós vemos o setor com um grande compromisso com a sociedade e com desafios importantes, né? Porque a embalagem, você substitui alguns materiais que talvez não sejam tão sustentáveis, mas eles são funcionalmente melhores do que o papel em alguns usos, né? Então, o papel ele tem grandes desafios à frente, né, de se tornar esta embalagem realmente preferida pela sociedade, mas que possa ter usos finais tão bons quanto outros materiais, né? E esse é o desafio que as empresas têm e que nós estamos felizes em ter desafio, porque é o desafio da prosperidade, do crescimento, da evolução, né? E essa força é uma força geradora de vida e de riqueza, né? Então, esse é o nosso papel como empresas. Esse é o papel que a Irani quer continuar fazendo e ajudando o país a crescer, a prosperar e servindo, né, e servir de referência aí para outras empresas procurarem seguir esse mesmo caminho, que é um caminho, na nossa visão, bastante importante e sustentável, né, já que estamos falando desse tema hoje. Isso aí. Eu acho que você comentou, né, da embalagem, é o nosso 4º livro de papel. É o 3º de papel cartão, já tenho de papelão, mas a gente tem de todos os materiais, porque tem aplicações que tem que ser uma embalagem de vidro, tem que ser uma embalagem de alumínio, Claro. Sim, sim. tem que ser uma embalagem com a barreira do plástico, Claro, claro. ou do aço, então tem espaço, né? Tem espaço para todos, né? Tem espaço para todos. Mas certamente, aí eu puxo a brasa para a minha sardinha, mas certamente o papel está muito bem posicionado nesse novo momento da humanidade, né? Então, eu acho que é um produto que existe há muito tempo, né? E que se renova e que se atualiza tecnologicamente e que tem servido aí de substituto a muitos materiais, né, que não são tão sustentáveis quanto o papel. Eu acho que existe um resgate, né? E existe um desafio, né? Exato. Então, será necessários alguns investimentos importantes para poder dar conta, inclusive, do volume, né? Perfeito, perfeito. Não é simples esse processo, né? Porque nós temos uma capacidade limitada, né? Então, é um processo paulatino, né, de evolução para usos finais adequados, né? E também de crescimento, né, da base florestal, de máquinas de papel, que são investimentos que as empresas têm que ter muita segurança para fazer, né? Então, não é tão simples esse processo de substituição assim. Se não houver essa segurança de que colocar uma nova máquina de papel para esse uso, dificilmente as empresas vão investir se não tiver. Então, é paulatino, mas eu acho que é inexorável, né? Dado que a cobrança social está cada vez maior. A demanda por embalagem de todos os tipos, Verdade. O negócio do mundo, vai crescer ainda mais. A gente não pode esquecer que embalagem, né, protege alimento, protege remédio, protege vida, né? É isso mesmo. 1/3 da população ainda passa fome. É isso. Então, a gente precisa fazer mais embalagens, melhores embalagens para alimentar mais pessoas, né? Você não chega, né? Não chega lá do outro lado, né? Que precisa chegar o alimento.
Eu acho que as pessoas, às vezes, esquecem, né, desta importância tão relevante, né, que a embalagem tem. Né? E aí eu acho que tem um ponto importante, né, o nosso setor, com todas as intempéries que houve aqui durante esses últimos 1 ano e meio, né, com a cadeia de aparas muito difícil durante esse período, mas nós não deixamos, né, de atender os nossos clientes adequadamente, clientes da área de alimentos, que é a cadeia, e farmacêutico, né, que são cadeias essenciais, higiene e limpeza. Eu acho que o setor cumpriu bem o seu papel, né, apesar das dificuldades de operação pela própria pandemia e também por dificuldades na própria cadeia de suprimento. Mas as fábricas não pararam, os nossos clientes não deixaram de ser atendidos. Eu acho que isso é uma característica muito positiva, esse compromisso que as empresas do setor têm com os seus clientes, né, porque são relações contínuas, né? Nós temos uma ligação ao processo produtivo dos nossos clientes muito forte, né? Então, se não tiver caixa de papelão, você para uma linha de produção. Então, nós sabemos dessa importância e acho que o setor cumpriu muito bem esse papel nesse período, né? E nós, na Irani, da mesma forma. E cuidaram também de muitas cooperativas, né, que ficaram... Sem dúvida. Terrível, né? Pararam completamente num determinado período, né? Então, eu acho que aí é colocar na prática o cuidar das pessoas, né? Exato, exatamente. Precisou, né? E precisamos continuar cuidando dessas pessoas, né? E incluí-las, né? Cada vez mais. Isso mesmo. Isso. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade. Se tiverem perguntas, podem mandar para o Instituto, que a gente encaminha para o Sérgio da Irani, para a Andréia, para atender. Tá bom? Sérgio, muito obrigada. Sempre à disposição, foi um prazer, viu? Assunto. Tudo de bom. Tchau, Um abraço. Tchau.